Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. João, capítulo 8, versículo 47, na Bíblia Nova Versão Internacional NVI. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Tem mensagens específicas que Deus quer falar com alguém. A pregação é para todos, mas às vezes ela está direcionada apenas para uma pessoa. Esse versículo usei ontem. Coloquei ele no meio de uma mensagem que preguei sobre fortalecimento. Mas hoje, ao meditar em que palavra eu iria pregar para vocês, essa palavra voltou ao meu coração e Deus me incomodou para novamente pregar sobre este versículo. Ontem apenas dei uma ênfase sobre esta palavra, mas hoje vamos falar algo mais sério. Vamos nos aprofundar mais neste versículo. Tem muitas pessoas que dizem conhecer Deus, que dizem amar a Deus, que até vão às igrejas, estão praticamente todos os dias nela. Mas será que essas pessoas ouvem a voz de Deus? A pessoa que vive uma vida cheia de pecados, nós sabemos que não ouve, porque se ouvisse, não viveria desse jeito. Mas e aquela pessoa que está sempre na igreja e Deus fala com ela, mas não dá ouvidos ao que ele diz? Jesus disse nesse versículo que aquele que ouve a voz de Deus pertence a ele. Não basta estar dentro da igreja, não basta gostar muito de louvar, adorar e estar na casa do Senhor todos os dias. Você também tem que ouvir, você tem que aprender a ouvir. João, capítulo 10, versículo 27, na Bíblia Nova Versão Internacional NVI. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e seguem o que ele diz. Elas não se desviam porque sabem, se elas se perderem, vem um lobo ou um outro animal feroz e as come. Por isso, elas estão sempre perto do pastor. Por isso, elas ouvem a voz dele. Se você é uma pessoa que está dentro da igreja, mas não ouve o que Deus diz, você está se distanciando dele e está indo na direção dos animais ferozes, Satanás e seus demônios. Muitos vão dizer, mas eu vou sempre à igreja e ouço com atenção a palavra, ouço tudo o que o pastor prega. Que ótimo que você ouve com atenção, mas você coloca ela em prática? Você coloca a palavra que você ouviu em prática? Se o pastor prega, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo, versículo 1. Você ouve com atenção tudo que foi pregado, mas ao sair da igreja, vai sair com os amigos. Amigos que escarnecem da palavra de Deus, que quando souberam que você era crente, ficaram te zoando, falando, agora fulano não pode mais ir para os barzinhos. Agora ele é crente. Agora ele não pode mais sair com um monte de mulheres. Ele é crente. Esses escarnecedores da palavra são aqueles que Deus diz para você não estar perto dele. Mas você não dá ouvidos. Não adianta estar dentro da igreja, prestar muita atenção na palavra, mas não colocar ela em prática. Desta forma, você não está ouvindo. Desta forma, você não pertence a Deus. Ouvir a voz de Deus é colocar em prática aquilo que Ele está falando para você. Aquilo que Ele está falando através do pastor, através da pregação, da leitura da Bíblia, através até de uma mensagem que você ouviu pelo rádio ou viu na televisão. Muitas pessoas perdem um tempo enorme com filmes e novelas na televisão. Aqui, pessoal, não estamos falando de novelas. Existem muitas novelas que estão sendo feitas
contando as histórias de Deus, da Bíblia. Mas ali é apenas uma novela, mostrando passagens bíblicas, histórias bonitas. Tem pessoas que assistem essas novelas esperando Deus falar algo para ela. Já vi algumas cenas dessas novelas. Tem cenas até que te emocionam. É bonito de se ver, mas não ouvi Deus falando comigo através de nenhuma delas. Poderia até ter falado, porque Deus fala do jeito que Ele quer falar. Deus fala através de sua palavra, Ele fala através da pregação de um pastor que foi levantado por Ele. Ele fala até de forma sobrenatural, através de sonhos, visões. Mas se você não colocar em prática, você não está dando ouvidos ao que Ele diz. E se você não dá ouvidos, você não pertence a Ele. Se você não ouve, você ainda está vivendo no pecado. E todos nós sabemos que quem peca é do diabo. Televisão é uma das artimanhas usadas pelo diabo para afastar o crente da igreja, para afastar ele da leitura da Bíblia. Tem pessoas que substituem a leitura da Bíblia porque assistem novelas bíblicas ou filmes bíblicos. O crente que deixa de ler a palavra de Deus irá cada vez mais ficar fraco, irá cada vez mais se distanciar de Deus. E o pior, param de ouvir o que Ele diz e voltam a viver uma vida cheia de pecados. Se você está dentro da igreja, mas age como uma pessoa do mundo, você não pertence a Deus. Sei que é duro ouvir isso, mas é a mais pura verdade. Ninguém pode andar de mãos dadas com Deus e com o diabo. Estaria amando mais um do que outro. E já vimos que Deus tem ciúme de nós. Aprenda uma coisa e coloque no seu coração. Deus quer que todas as pessoas, sem exceção, sejam salvas. Mas Ele não exige que ninguém o siga, que ninguém o aceite. Mas quando você está dentro da igreja e sempre ouvindo a sua palavra e diz que é um cristão, você realmente tem que ouvir o que Ele diz e começar a ser um verdadeiro cristão. Muitos podem falar, eu amo a Deus, e Deus retribui esse amor do jeito que eu sou. Mesmo eu errando, Deus me ama. Sim, verdade, Deus te ama de qualquer maneira, mas Ele não ama o seu pecado. E se você quiser continuar desta forma, você não pertence a Ele. O diabo continuará fazendo você acreditar que Deus te ama de qualquer maneira e que seu pecado não te impede de entrar no céu. Ele vai te enganar assim como enganou Eva no começo da criação. Abra os seus olhos, aquele que peca está afastado de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8, na Bíblia Almeida Corrigida. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que muitas pessoas que estão dentro da sua casa não estão te ouvindo. Muitos estão vivendo na prática do pecado e se iludindo, achando que tudo está certo, que tudo está normal. Pai, essas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo, a ponto delas acharem que se morressem agora, na prática do pecado, estariam salvas. Mas sabemos que a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabemos que se não for através do Seu Filho Jesus, limpando os pecados dessas pessoas, elas estarão perdidas. Muitos esquecem o que foi falado por Ti, que aqueles que Te ouvem são do Senhor, mas aqueles que não Te ouvem e dão as costas para a Sua palavra não Te pertencem. Pai, que essas pessoas possam se arrepender e ouçam mais a voz do Senhor. Que elas possam estar na Sua casa, sendo praticantes e não só ouvintes, sendo pessoas que ouvem a voz do seu pastor e tudo o que ele fala, elas colocam em prática. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares
para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.